Fala galera, beleza? Na aula de hoje vamos continuar com a nossa aula de logaritmos. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, galera? Outras definições: cologaritmo, colog e antilogaritmo, antilog. Galera, esses dois conceitos não caem tanto assim nos vestibulares, mas mesmo assim eu vou querer explicar para vocês. Por quê? Porque o seguro morreu de velho. Então olha só, galera, cologaritmo. Cologaritmo de b na base A vale logaritmo de 1 sobre b na base A. O que mudou? Aqui tem b, aqui tem 1 sobre b. Eu também posso falar que o cologaritmo de b na base A vale menos log de b na base A. O que mudou? Sinal de menos. Então é mais fácil até de você memorizar dessa forma. Agora vamos ver o antilogaritmo, pessoal, o antilog. Log de b na base A vale c. Se isso aqui é verdade, então o antilogaritmo de c na base A vale b. O que mudou? O b trocou de lugar com o c. Tranquilo? De vez em quando cai isso na prova. Propriedades, pessoal. Essas propriedades são decorrentes da definição, ou seja, se você sabe a definição de logaritmo, que você viu na aula passada, rapidinho você chega nessa resposta. Logaritmo onde o logaritmando e a base são iguais, vale 1. Por quê? Porque a elevado a 1 vale a. Tranquilo? Logaritmo de 1 na base a vale 0. Por quê? Porque a elevado a 0 vale 1. Isso aqui, pessoal, é muito importante para a gente resolver equação logarítmica. Logaritmo de b na base A é igual ao logaritmo de c na base A. Se a gente tem isso, dois logaritmos na mesma base, então b é igual a c. Muitas equações são resolvidas usando esse tipo de artimanha, beleza? Isso aqui, pessoal, não é tão intuitivo, mas eu quero que você note que cai muito na prova. Se você tiver a elevado a log de a, log de b na base A, vale b. Repetindo, a elevado a log de b na base A, vale b. Provar isso aqui, pessoal, é muito fácil. Olha só, você concorda comigo que logaritmo de b na base A vale logaritmo de b na base A? Óbvio, né? Uma coisa é igual a uma coisa. O que acontece? Pela definição de logaritmo, você pode fazer o a elevado a log de b na base A elevado a tudo isso, dá isso aqui. Lembra aquela regrinha que a gente aprendeu na primeira aula? Pois é, então a elevado a tudo isso, dá isso aqui. A elevado a log de b na base A é igual a b. A elevado a log de b na base A é igual a b. Rapidão a gente prova para vocês. Tranquilo? Propriedades adicionais. Galera, eu nem preciso falar para vocês que essas propriedades são importantíssimas, essenciais. Esquece o seu nome, mas não esqueça essas propriedades na hora da prova. Tranquilo? Então olha só, pessoal. Log de b vezes c na base A. Logaritmo de um produto é uma soma dos dois logaritmos. Então se você tiver b vezes c, você vai fazer log de b na base A mais log de c na base A. Separa, faz uma soma. Da mesma forma, se você tiver uma divisão, vira uma subtração. Então log de b sobre c na base A vale log de b na base A menos log de c na base A. Separa, vira uma subtração. Agora, cuidado. Se você tiver, por exemplo, log de b mais c, não dá para fazer nada. Se você tiver log de b menos c, não dá para fazer nada. Tranquilo? Cuidado para não confundir propriedade. Isso aqui, pessoal, famosa regra do tombo. Se você tiver log de b elevado a c na base A, o que você faz? Você tomba o expoente para trás. Então vai ficar c que multiplica log de b na base A. Ou seja, o expoente do logaritmando tomba para trás. Aqui, pessoal, regra do tombo embaixo. Se você tiver o expoente na base, o que você faz? O expoente tomba para trás, só que ao invés de virar c, ele vai virar o inverso, vai virar 1 sobre c. Cuidado, por exemplo, se o expoente vale 2, ele tomba para cá, 1 sobre 2. E se o expoente vale 3 quartos? O inverso, que é 4 terços.
sempre tomba inverso quando for expoente da base. Então, se você tiver log de b na base a elevado a c, tomba o expoente para trás e inverte o expoente. Isso aqui, pessoal, é a combinação das duas regrinhas anteriores. Se você tiver tanto o logaritmando quanto a base com expoente, você pode tombar os dois expoentes, desde que você tenha o seguinte cuidado: o expoente de cima fica em cima, o expoente de baixo fica embaixo. Então, o expoente do logaritmando fica em cima, o expoente da base fica embaixo. Tranquilo? Se você souber e entender essa propriedade, você nem precisa saber essas duas. Tranquilo? E aqui, pessoal, essa propriedade é a chamada propriedade da mudança de base. Olha só, se você precisar, por algum motivo, mudar a base do logaritmo, o que você pode fazer? Você pode fazer uma subtração, uma divisão. Log de b na base a vale log de b na base que eu quiser sobre log de a na base que eu quiser, desde que você tenha a mesma base em cima e embaixo. Então, por exemplo, se eu quiser mudar para a base d, então log de b na base a vale log de b na base d sobre log de a na base d. O que é importante? Quem está em cima fica em cima, quem está embaixo fica embaixo. Escolhe a base que você quiser. Essa regra, pessoal, foi a que permitiu que os logaritmos tivessem uma grande importância matemática. Por quê? Porque mais para frente a gente vai ver um método que facilita muito as contas, justamente pela questão, por causa da existência dessa propriedade, da mudança de base. Tranquilo? Agora, cuidado, pessoal. Isso aqui é o que você não pode confundir. Se você tiver log de b mais c na base a, sei lá, não dá para fazer nada. O máximo que dá aqui para fazer é soma, se for possível somar. E a mesma coisa com subtração. Não dá para fazer nada. Não confunda com essas duas propriedades que a gente já viu, né? Se você tiver log de b na base a separadão, mais log de c na base a separado, aí eu consigo juntar numa multiplicação. E a multiplicação aqui dentro eu separo numa soma. Mesma coisa aqui, ó. Log de b na base a menos log de c na base a, ó, tá vendo? Tá separado. Aqui tá junto, não posso fazer nada. Então, se eu tiver isso aqui, eu posso transformar numa divisão. Tranquilo? Cuidado para não confundir propriedade. Isso leva ponto na sua prova. Vamos ver um exercício para ver como isso funciona? Olha só, galera. Simplifique 10 elevado a 2 que multiplica log de 0,1 na base 10. Quanto que isso vale? Para a gente resolver essa questão, eu tenho que lembrar de duas propriedades. A primeira propriedade é essa aqui. Você já viu no quadro anterior. A elevado a log de b na base a vale b. E essa outra propriedade, que é a regrinha do tombo, né? O expoente tomba e vai para trás. Só que se você também tiver um expoente tombado, você pode colocar ele de volta. A gente vai fazer o contrário, na verdade. A gente não vai tombar o expoente. A gente vai colocar de volta um expoente que está tombado. Beleza? Na matemática é assim. Você tem que saber a ida e tem que saber a volta. Tranquilo? Então, olha só. 10 elevado a 2 que multiplica log de 0,1 na base 10. O que a gente pode fazer? Eu quero que você note que esse 2, ele está tombado, está na frente de um log. O que você pode fazer? Você pode pegar esse 2 e colocar ele de volta aqui como expoente, né? A gente vai fazer a operação contrária. Vai ficar, então, 10 elevado a 10, aliás, 10 elevado a log de 0,1 ao quadrado na base 10. Opa! Nota que isso aqui é muito parecido com isso aqui. 10 elevado a log 10. A elevado a log na base A. O que você pode fazer? Corta, corta. Vai sobrar 0,1 ao quadrado. Se você fizer a continha, isso aqui vai dar 0,01. Tranquilo?